Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais uma live da segunda semana pedagógica do Espaço Saber. Ontem a gente teve música e hoje a gente tem história, muitas histórias com a Bruna. Sejam todos bem-vindos. Vai ser uma live muito animada, com muita literatura, com muita história. A Bruna vai contar muita novidade aí pra gente. Fernanda, boa noite. Tainá, Fátima, pessoal chegando, Suzana. Vamos ver se a Bruna já tá por aí. Acredito que sim. Ainda não chegou. Manuela, Sabrina, Patrícia, Elô, Tiara tá aí também. A gente está aguardando, né, Tiara, ansiosamente a segunda para a chegada da nossa amiga Denise, lá de BH, para falar de pedagogia hospitalar. Vai ser muito bacana também. Gisele, Suzete está sempre conosco também. Gabriela, muita gente legal. A gente também tá amando Arte da Gia Ateliê, a gente também tá gostando bastante, é bem legal, né? A gente aproxima um pouquinho de vocês. Suzy, vamos aguardar um pouquinho a Bruna. É Ludoteca da Bruneca. Ela estava online. Já estamos aí com 100 pessoas. Tem algumas visualizações aqui, não é a Bruna. A Bruna tá aí, né? Online. Olha ela aí. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Ah, bom ter você aqui. Você sabe que foi unânime. Olha, eu recebi bastante pergunta, mas foi unânime, o pessoal perguntando. Eu quero saber se Bruna vai contar uma historinha pra gente. Vou contar. Eu até separei aqui. Engraçado que eu tinha separado uma outra história, mas é aquilo que eu sempre falo antes das minhas palestras, das minhas contações. É a história que escolhe a gente, não é a gente que escolhe a história. E aí a história que eu tinha separado, eu deixei de lado aqui, e essa aqui bateu no meu coração hoje. Isso é bacana. É bom. Essas dicas que vêm do coração são boas, né? É verdade, é verdade. É o principal para contar a história. Tem que É isso gostar da aí. história. Isso mesmo. Então, mas o pessoal perguntou direto, Bruna vai contar pelo menos uma historinha? Eu falei, com certeza vai. Então, Vou. a gente já está com 135 pessoas. Bom, pessoal, a Bruna já esteve conosco no espaço algumas vezes, dando alguns cursos, como contar histórias e encantar, né? A gente estava programando um curso maior, né, Bruna? Mas aí veio essa pandemia, a É gente nem verdade. conseguiu, né, dar continuidade. Mas é uma pessoa muito experiente nessa parte de histórias. Depois vocês sigam ela no Instagram, né, Ludoteca da Bruneca. Ela está sempre com histórias bacanas lá, com os visuais muito legais também. Ela é especialista em literatura infantil. Enfim, ela vai se apresentar aí melhor do que eu, né? Eu tenho Ah, algumas perguntinhas, depois eu passo para você, tá bom? tá ok, tá ok. Primeiramente, boa noite a todos aí que estão chegando nessa live de hoje, essa live tão especial. Eu acompanhei as lives durante a semana, adorei, Luciana, parabéns pelas lives do espaço. Amei, amei, amei. Tem um monte de gente conhecida aí também. Ai, que presente bom hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna Bastos. Eu sou professora pedagoga, sou contadora de histórias. E quem não conhece, vai lá no Ludoteca da Bruneca. Sou contadora de histórias, especialista em literatura infantil. Trabalho em sala de contação de histórias em diversos locais. E o que eu mais amo é contar histórias. Vamos lá, hoje eu estou aqui para responder perguntas, para
para dar umas dicas para vocês, o que vocês quiserem saber sobre contação de histórias. Vamos começar essa live de hoje que eu tô super animada. Tá certo. Você vai fala. Você quer que eu comece? Ou eu posso começar? Pode? Oi, É com Marcelo. você. Tá dando um oi aí, tem um monte de gente aí, ó, pessoal. Boa noite. Bom, eu separei aqui, eu fiz um cronograma que eu tô meio certinha. Mas eu vou falando. Eu sou uma pessoa que depois, se eu estiver falando muito, você dá um toque aí, Lu. Você fala assim, ó, Tá bom, ó. Deixa eu falar uma coisa muito legal. A Juliana, né, falou, ó, já participei de uma palestra da Bruna, de contação de história. Foi a melhor palestra que pude assistir em toda a minha trajetória na educação. Que legal, hein? Nossa, até me arrepiei, fiquei até emocionada. Ó, Bom. vocês vão me fazer chorar aqui na frente da live, mal comecei. Amei, muito obrigada, muito obrigada. Ó, vamos lá. Está passando muita pergunta aqui, e aí eu vou falar um pouquinho e depois a gente, se quiser, abre para perguntar, porque tem gente perguntando se tem idade para contar história. Não tem, a gente vai falar sobre isso. Primeira coisa que eu quero falar para todo mundo que está ouvindo aí essa noite, todo mundo é contador de histórias. Todos nós somos contadores de histórias. Não existe isso de, eu não conto história. A partir do momento que a gente está conversando, que a gente está contando até se o arroz queimou na panela, a gente está contando histórias. Todo momento a gente está contando histórias. Só que alguns têm umas técnicas para isso. Tá conseguindo me ouvir? Alguém tá falando que a voz tá baixa. Tá um pouquinho baixo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Melhorou? Vou falar um pouquinho. Melhorou. Melhorou? Tá bom aí? Para mim melhorou. Vai dando retorno aí se melhorou. Bom, a Natália Félix Fotografia aí. Tá dando eco. Quer qualquer coisa, Lu? Você me chama de novo aqui. Entendeu? Vamos fazendo, vamos ver. Eu acho que vai passar um pouquinho. Tá, então tá bom. Bom, e todos nós somos contadores de histórias. Todos nós contamos histórias de um jeito, só que uns têm umas técnicas, outros não têm assim, essas técnicas para contar história. Mas o que eu mais achei engraçado, o que eu mais gostei, o que eu mais amei nessa live, nessas lives que eu tô falando, é falar sobre os contadores de histórias que surgiram na quarentena. A gente sabe que a gente está passando por um momento que não é legal, um momento que a gente está ficando apreensivo, nós estamos todos ansiosos com tudo isso. E nesse momento surgiram 5 contadores de histórias, e um unido com o outro, dando as mãos, se apresentando juntos. E eu vejo contadores de histórias montando, durante a quarentena, montaram horários para poder intercalar, para ajudar os pais. E aí, a contação de histórias fez o que era característica dela de início. Ela compartilhou, conectou. A contação de histórias, nessa quarentena, ela veio para entreter. A gente pode esquecer um pouquinho do que estava acontecendo lá fora. Meu esposo está não tá bom aqui. O pessoal está falando que está com muito eco. Comigo, para mim, não está tanto eco assim, não. Será que é porque tem outro celular? Vamos fazer o seguinte, ele está falando aqui para sair e voltar de novo. Pode ser. Você acha que pode ser isso? Eu acho que pode. Vamos tentar. Peraí. Vou sair e vou me convidar de novo. Vou te dar um oi aqui. Peraí. Tá bom. Peraí, pra gente... Vamos ver se diminui o eco. O meu tá no volume, não tá no máximo, não. O meu tá no volume
Bem, o som dela tá bem baixo, né? É, e com eco. Vamos ver, ela tá aí novamente. Vou adicioná-la. Oi, Vamos lá. tá melhor? Será que tá melhor? Ou tá com eco ainda? É, vamos conversar e a gente sente, né? Tá. Bom, vamos lá. O que eu estava falando, boa noite aí. O que eu estava falando é sobre a contação de histórias nessa quarentena, que a gente está assim passando por esse momento de ansiedade, tá deixando todo mundo confuso, tá deixando todo mundo assim com essa pandemia. E o que que acontece? E os contadores de histórias surgiram, apareceram muitos, principalmente em lives. E eles estão aparecendo para entreter, para fazer a gente esquecer um pouco daquilo que está passando ali fora, por fora aqui das casas da gente. A gente está ansiedade quando a gente começa a ouvir história. O que que acontece? Muitos contadores de histórias durante essa quarentena, esses contadores de histórias nas lives, a gente esquece, por um momento a gente esquece ali no. A gente esquece daquilo, a gente esquece daquele mundo, daquela ansiedade ali em volta. Eu acho que essa é a principal. Claro, a gente tá todo mundo preocupado, mas a gente pensa nisso. Olha só como as histórias vieram para acalentar a gente nesse momento, principalmente as crianças. Então, por que a gente não está indo para a escola? O que está acontecendo? Por que eu não posso ver meu amiguinho? Por que eu tenho que ficar em casa e não posso ver meu avô? E aí a história tem feito isso. Meu esposo falou aqui que tá bom agora o áudio. Tá bom. A história, eu percebi que na maioria das escolas foi o primeiro contato com as crianças, né, Bruna? Foi através da Foi. história, né? Foi. A história, na verdade, a contação de histórias começou há muito tempo, mas durante as idades antigas, era uma arte milenar, porque os povos ficavam muito distantes uns dos outros, então eles viajavam por muitos meses, chegavam até um local e se reuniam em volta, ou de uma feira, ou se reuniam juntos com aquele povo que morava em determinados campos e começavam a compartilhar histórias, a conversar ali sobre o que tinha passado durante a viagem, às vezes inventavam lendas. E o essencial da história é isso, é unir, é estar junto, são momentos. Mas aí quando a história, mais na frente um pouquinho, as histórias elas passaram a ser uma forma dos adultos conversarem com as crianças, mas de um modo assim, como se estivessem ensinando lições. Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. Não fale com estranhos, não saia sozinho de casa. Olha o que acontece se você abre a porta para um estranho, na história dos sete caputis, carneirinhos. Então, o que acontece? As histórias passaram a ser um jeito dos pais, antigamente, dos pais se conectarem aos filhos, se tivessem que conversar com os filhos. E as histórias antigamente, elas não eram umas histórias muito voltadas para as crianças, não. As crianças liam, mas ouviam as histórias, mas eram histórias muito adultas. Se você for parar para ver as histórias verdadeiras de fato, não as um pouco cruéis, são assim, a Chapeuzinho Vermelho, ela come a vovó, o lobo come a avó, faz a avó para ela comer ali, ela devora a avó junto com o lobo. E tem um monte de explicações para isso. Quando as escolas começaram mais na frente a levar o livro, a leitura, não foi de uma forma tão legal, Luciana. Foi assim, uma forma didática. Foi uma forma que muita gente até, para mim, na minha experiência, foi uma experiência que não foi legal, porque é uma coisa que, às vezes, a criança não gosta de ler. E aí você impõe a criança com um livro extra classe para ler, às vezes nem é da leitura que ela quer,
para fazer uma interpretação. Vamos aqui, deu um livro para a criança, qual foi a parte que você mais gostou? Desenha a parte que você mais gostou. Circule todas as letras as que aparecem no texto. História é assim. História é para dar prazer. História necessariamente não precisa ter atividade. Antigamente era uma coisa atrelada, estava junto à questão didática na escola. Aprender a ler, a você ter que ficar treinando história para aprender a falar bem, a escrever bem. Então, depois de um tempo, hoje as escolas estão percebendo que não é bem assim. E a leitura, a literatura, ela não é uma coisa que é didática. Ela é uma coisa que ela é livre. As histórias são livres. História não tem que ter um livro extra classe para a criança fazer interpretação e pronto. Deu contação de histórias na escola. Quando começou assim, como forma de disciplina, como forma de... Isso aí, a leitura tem que dar prazer. Estão falando que é o principal. Como forma de didática, como forma de interpretação de texto. E hoje em dia não. Ainda bem que as escolas estão vendo isso aí. Ó, estão me perguntando aqui o que você acha. O que você acha? Peraí. Da storytelling nas palestras de treinamento. Nossa, eu amo. Para quem não sabe, algumas empresas contratam os contadores de histórias para poder, principalmente em festas, tá comemorando 10 anos de empresa, 20 anos de empresa, eles contratam os contadores de histórias para poder contar a história da empresa nos eventos. Como surgiu, o que ganhou, que prêmios ganha, quais foram os prêmios que a empresa ganhou. E assim, eu acho bem bacana, eu acho isso lindo, eu acho criativo. Eu acho diferente. Imagina você estar numa festa da empresa, às vezes é chata, e você vê aquela criatividade, contando história, e não contando história de uma forma formal, igual aqueles anúncios de banco, aquelas propagandas de banco que a gente vê. Mas contando história, assim, como se fosse um bate-papo de como surgiu a empresa. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu fui tomar um café. Vou falar aqui, Luciana, Pimpinela. Eu sou apaixonada por café. Eu fui tomar um café e no verso do café vinha a história da Pimpinela, como começou. Pimpinela fazia um café pelas ruas do Rio, aí depois saía vendendo, o café dela era o melhor, mas ela não queria contar receita para ninguém. E aquilo foi chamando a atenção. Gente, que legal essa história. E não foi aquela coisa assim, a empresa nasceu no tal ano, cresceu no tal ano. Então é muito legal. Tem isso também, sabe o quê? O Espaço Paula me perguntou. Tem isso também em casamento. Casamento está crescendo muito, Luciana. A contação de histórias, eu não sei. Quem está ouvindo a gente aí, assiste. Tem um programa na SBT, se chama Fábrica de Casamento. Que tem uma moça que faz bolos nesse programa. Só que antes de entregar os bolos, ela conta uma história. Ou às vezes brinca com a palavra, o nome dos noivos, ou conta a história de como os noivos se conheceram. Tem uma contadora de histórias que eu amo, de paixão. Ela sempre me manda muito para ela, Marina Bastos. Mas ela não é parente, não. Quem dera, gente. A Marina Bastos, ela trabalha essencialmente com casamentos e com empresas. Maravilhosa. Eu adoro. Nossa, estou falando dessa, né? A gente também, eu tenho visto a contação de história em aniversários, né? Aniversário. Eu fiz muito aniversário, mas o que acontece? Eu vou te falar que aniversário é um pouco assim complicado, porque na hora que você está fazendo a contação de história ali, passa a tia do salgado na sua frente, aí você está no meio da história, aquela coisa bem legal. Quem quer um milho? Quem quer um cachorro quente? Aí as crianças levantam, que cara. Mas tem, aniversário tem muito também, muito bacana também. Não já foi mais a minha praia, eu estou trabalhando com isso aí, mas o que eu amo mesmo é em escola, principalmente escolas municipais ou comunidades. Eu trabalho em escolas particulares também, em salas de leitura, mas o que mexe comigo, mexe com o meu coração é levar a história para locais, para comunidades, locais mais assim. Então, tem uma pessoa perguntando, na verdade são duas, né?
Que formação a pessoa precisa ter para contar histórias profissionalmente? Profissionalmente, olha, eu comecei a contar histórias profissionalmente sem formação nenhuma. Eu comecei a contar histórias assim. Na verdade, eu estava começando a minha faculdade de pedagogia. Porque é aquilo, você, às vezes a gente vê muito professor, às vezes a gente vê um professor de música, às vezes a gente vê uma professora de teatro, trabalhando contação de histórias. Então é uma coisa muito ampla. Para quem não sabe, vão até que hoje eu já errei, já falei, já gaguejei, porque eu sou tímida, né? Não parece, mas eu sou tímida. Quando eu começo a contar história que eu mudo o personagem. Bom, eu fiz faculdade de jornalismo, sou formada em jornalista, e aí eu deixei um pouco de lado e comecei a fazer pedagogia. Quando eu comecei a fazer pedagogia, um dia eu estava numa festa, e aí quando eu estava nessa festa, eu estava caracterizada, era uma festa, eu estava caracterizada, junina, e uma mãe virou para mim, você vai contar história, você? Eu falei, contar história? Aqui, eu já tô aqui. Tá bom, vamos lá, eu conto. Mas não sei se ela achou que ela tinha contratado uma contadora de história. Eu sei que eu fiquei contando história. E as crianças contarem, ouvindo. Eu falei, gente, isso é maravilhoso. Porque antes eu era jornalista, eu contava histórias para adultos. Hoje em dia eu conto histórias, eu faço o que eu mais gosto, que é contar histórias. Para o que eu mais gosto também, que eu mais amo, que são as crianças. Então, assim, ali eu me descobri. Isso foi há muito tempo, mais de 15 anos, isso há muito tempo. Como eu comecei, mas não tem. Você pode depois, o que é bem legal, porque você aprende várias técnicas, você conhece vários autores, você trabalha em cima de especialistas dessa área, conhece outros contadores de histórias. É legal você fazer uma pedagogia que você gosta, ou cursos de como contar histórias, cursos, palestras, assistir também. Ver bastante vídeo de contadores de histórias. E tem, para quem não sabe, tem um curso de literatura infanto-juvenil, uma especialização. Aqui na UF tem, foi até o que eu fiz. É bem bacana também, e aí você pode se aprofundar. Curso de especialização com a professora Andréa Serpa, também lá na UF. Na UF. Na UF oferece vários cursos voltados para essa área para quem quer se aprofundar. Bruna, muita gente mandou pergunta pedindo para você dar algumas dicas de contação. Vou dar umas dicas de contação, até botei aqui. Porque eu segui aqui vou falando assim, vou nesse aí, depois eu volto na. A Marcela está me perguntando aqui uma coisa, ela está me perguntando assim, nesse momento de aula online, a melhor maneira de contar a história é de uma forma lúdica e com fantoches, ao invés de usar o livro? Eu vou voltar na sua pergunta, Luciana, senão vou me perder aqui. Nesse momento de aula online, você pode fazer duas coisas. Vai passar para o que eu ia dizer agora, a questão do ler e do contar. Ler é diferente de contar. Quando a gente lê, eu trouxe um livro que eu gosto muito, Adivinha Quanto Eu Te Amo. Quando a gente lê, é uma coisa mais ou menos assim, ó. Era hora de ir para a cama e o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do coelho pai. Ele queria ter certeza que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha quanto eu te amo? Disse ele. Isso é ler. Agora, contar é assim. Era hora de ir para a cama e o coelhinho se agarrou firme nas longas orelhas do pai. Ele queria ter a certeza que o coelho pai estava ouvindo. Adivinha quanto eu te amo? Disse ele. Acho que isso eu não consigo adivinhar, respondeu o coelho pai. Tudo isto, disse o coelhinho, esticando os braços o mais que podia. Então, assim, você pode ler e você pode contar. Contar é mais bacana. Contar é aquilo de usar a voz, de interpretar. É legal usar o livro? Pode usar o livro aqui nas aulas online. Eu tenho usado bastante o livro e eu tenho interpretado
falado, eu tenho contado também. Os pequenos eu uso fantoche, os pequenininhos usam muito fantoche, mas é aquilo, ó. Isso aí entra naquela questão de o que é contador de histórias e o que é mediador. O contador de histórias, ele vai contar oralmente. O mediador, ele está dentro do contador de histórias. Mas o mediador de leitura, ele utiliza o livro como uma fonte, como uma ferramenta para contar histórias. E aí é legal, pode usar os dois sim, tá? Pode contar de forma lúdica, como você pode contar com o livro também. Utiliza lenço, ó, conta, pega as coisas que tem em casa, xícara, faz 3 porquinhos, 3 xícaras, e o bulho louco. Pega coisas que tem em casa. Que aí você... É uma dica bem legal também. Desculpa, Lu, vamos lá. A sua pergunta, vamos lá. Tá ótimo. Não tem desculpa, não. Não, são as dicas, algumas dicas. Você já falou uma coisa bem legal aí agora, né? Eu recebi, foram umas 6, 8 perguntas falando dessas dicas aí. Não, mas eu botei umas outras dicas aqui, se você quiser, ó. Mas é porque eu separei por tópico aqui, hora da história, tudo isso aqui de dica. Entendi. Então faz no seu cronograma aí, tá ótimo. Bom, repertório, que é uma coisa que a gente procura muito. Quem quiser mandar mensagem, eu tô lendo aqui, ó, o PLD recente do MEC, querendo história de literatura como didática. É verdade. Acaba, né? Mata com a característica, com aquela coisa gostosa da literatura. Eu fiz curso com a Bia Bedran, muito legal. Tem um livro da Bia Bedran, Cantar e Contar Histórias. Cantar e Contar Histórias. Tá até aqui das minhas coisas aqui. Depois eu procuro, que é muito legal também. E é uma ótima dica para quem quer aprender a contar histórias também. Mas eu vou te falar que melhor que tudo é ir treinando, às vezes em casa mesmo com o filho, ou com os alunos, porque tem muitos professores aqui. Quem não tiver livro, improvisa. Dá para contar histórias com objetos. Deixa eu ver, acho justo. Quando eu estiver encerrando a live, você contar uma história. Vou contar. Vamos contar histórias. É porque às vezes aparece um monte de pergunta aqui, Luciana. Vamos lá. Repertório. Vou dar dica de repertório aqui, pessoal. É muito legal a gente ter o nosso próprio repertório. Como assim? Repertório é você ser preparado. Ser preparado, assim, algumas histórias na sua cabeça já prontas. Ah, eu gosto da história do pote vazio. Ah, eu gosto da história da Chapeuzinho Vermelho. Ah, eu gosto da história do jacaré. Guarda tudo na cabeça. Umas 10 histórias você conhece. Umas 8 a 10. Porque você vai ter um repertório básico. O que acontece? Às vezes você chega num lugar, é diferente quando a gente conta história numa sala de aula e o papo de contação de histórias é muito grande, muito amplo. É diferente quando a gente conta histórias numa festa, num evento literário. Todo lugar é diferente porque a gente tem que pensar no tipo de história, no tom de voz, se a gente vai usar algum adereço. Então, assim, o repertório, o principal, gente, o que eu acho mais difícil, Lu, e para todo mundo que está aí assistindo, sempre me pergunto, qual é a maior dificuldade de uma contadora de histórias e contador de histórias? É diferença de idade. Porque tem muita diferença numa história que você vai contar para uma criança de 2 anos e uma criança de 4. E a gente olhando assim, não parece. Uma criança contar uma historinha diferente. Uma historinha não, gente, perdão, uma história diferente. Então, assim, a diferença de idade, já cheguei em vários lugares e ao invés de estar separado, olha, depois a gente tem a turma aqui de infantil, a gente vai ter a turma, tá tudo junto. E aí você tem que ter aquela coisa assim, olha, eu vou contar histórias bem assim infantis, mas eu vou contar umas histórias para os maiores gostarem também. Senão não tem ninguém ficar ali boiando e os maiores gostarem. Ainda mais criança maior que às vezes não está mais nessa vibe de leitura. Eu vejo muito. Parece que não, mas a gente que está em escola sabe o quanto difícil para a criança ler. A criança é importantíssimo aí, para os pais também. É muito importante
que a criança, desde pequenininha, desde bebê, na barriga, eu já contava histórias para mim. Então, assim, desde bebê, contar histórias, gostar de leitura, tentar introduzir. Deixa livro. Hoje eu deixei um monte de livro ali em cima do tapetinho no chão e ele foi folhear com 1 ano. Por quê? Porque quando chegar... Eu tenho diversos alunos, Luciana, que estão com 15, 16, 12, até menos, 10, mas que não suportam, não gostam. Isso é porque não tiveram aquele hábito, aquele prazer de ler desde novinhos. Então, assim, eu respeito, a gente faz de um jeito diferente, conta sem um livro, conta de uma outra forma, mas é uma criança que não vai pegar um livro para sentar para ler. Diferente de algumas que eu tenho que ensaio de livro, parece que você chama, às vezes a aula acabou. Vamos lá, pessoal, e tá ali. Então, assim, desde pequenininho, pessoal, coloca as crianças para ler, leva em biblioteca. A biblioteca, tem muita biblioteca legal, você pode pegar livro e levar para casa. Bibliotecas gratuitas, eventos de contação de histórias, tem muito gratuito também. Muito. Muita coisa bacana. Então já começa a levar nessa levada cultural aí, nessa parte da contação de história. Ô, Bruna, a gente tem uma pergunta. A Lady Hoax, tá como Lady, né? É correto modificar algo da história quando for contá-la? Exemplo, diminuir para caber no horário, palavras mais acessíveis ao público. Com certeza, pode fazer isso sim. Claro que a gente tem histórias que a gente sabe que não é legal assim modificar, que a história por si só é histórias de Cecília Meirelles, eu não consigo assim pegar histórias de Cecília Meirelles e modificar, por exemplo. Mas pode modificar a palavra. Às vezes eu modifico, às vezes não, porque às vezes, se você jogar uma palavra que eles não conhecem, você pode explicar o que aquela palavra quer dizer. E aí vem todos aqueles benefícios, oralidade, rico vocabulário, aquelas coisas todas. E pode modificar para caber no tempo. É aquela velha história. Quem conta, aumenta um ponto. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. E aí a gente nunca vai contar igual o livro, né? A gente vai contar de um jeito diferente. Ó, tem um rapaz aqui, pode dar dicas de como contar histórias fazendo desenho? Pode sim, mas eu não entendi direito. Como assim fazendo desenho? Depois você manda aqui e explica pra gente. O que eu entendi é se pode contar histórias utilizando desenho. O desenho que você diz é o livro imagem, manda pra gente aqui. A Sabrina está perguntando, eu sempre canto uma música antes da história. Isso, Né? isso eu... Eles ficam em silêncio e aí em seguida eu começo com a história. Isso eu botei aqui também, na hora da história. Preparar um ambiente. Preparar um ambiente para o momento é você já deixar tudo ali que você vai usar, os livros. Já para quando você começar uma história, igual eu comecei aqui, peraí que eu vou procurar aqui a história que eu vou contar. Aí já perdeu aquilo tudo, ainda mais que está dentro de uma sala de aula, aquele barulho. Fica legal, isso aí que a nossa amiga falou. Você ter aquela música de chegança, aquele momento da chegança. O que é isso, Bruno? É você chamar... Ai, minha aluna aí, ó, Laura. Laura, um beijo. Você chegar e você fazer o seguinte. Você chamar para a história. Isso pode ser com uma música. Isso pode ser com um baú de histórias. Isso pode ser com um saco de histórias. A Carol Levi tem um saco de histórias que ela canta história, chama história. A Marina Bastos canta história fazendo brincadeira com o dedinho. Eu agora estou escrevendo um livro, sobre uma estrelinha pedindo que eu conto para as crianças pequenas. Ela me conta uma história e aí a gente canta uma música para ela e assim começa a história. Ou então como a Fafá conta, Antena, que pro céu aponta, me conte uma história, a Fafá conta. E assim, um baú. E você levar para a sala de aula, olha, eu trouxe aqui um baú, dentro desse baú tem uma história, eu tenho alguns objetos. Eu quero ver se vocês sabem o que vai sair desse baú aqui para a gente contar uma história, uma mala de histórias eu tenho.
e uma música. Nas lives eu tenho feito muito música. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. E aí eu brinco. Se você me irritar, aí eu faço com eles. Bota a mão na cabeça. Bota a mão, que aí eles param um pouquinho, focam. E aí a gente começa a história. Pode também encerrar dessa forma também, tendo uma música. Ou então dizendo, fazendo alguma frase aí, falando, terminando a história também. E um monte de pergunta. Bom, Beto, eu gosto. Importante seria a música. A Lena maravilhosa. A Lena ganhou os fantoches lá no sorteio na Ludoteca. Lena, música, olha, a contação de histórias com música é perfeita. Para todas as idades. Colocou música, deixa a história, parece que a música. Esse dia eu estava fazendo até, Luciana, uma aula sobre música e literatura. Sim. Depois, música é literatura, pra gente é. Fica uma coisa assim, música, mas é arte, é poesia, música é literatura. Então, assim, tudo a ver. A música na história é importante sim, Lena. Amei essa pergunta. E aí? Deixa eu ver. E quando você conta fazendo traços e no final o personagem história ou algo... é como se você estão me perguntando assim, se pode contar histórias? Deixa isso, Pedro. Começando um desenho, fazendo uns traços, como se fosse uma mímica, e aí você vai contando história e no final forma uma história. Esses dias eu fiz isso, mas eu aprendi num vídeo na internet, mas eu não lembro agora quem. Com a história do cravo e da rosa. O cravo brigou com a rosa. Eu fui desenhando o cravo e fui contando história. Pode sim, é bem bacana e é diferente também. Bruna, tem mais uma pergunta aqui, ó. A caracterização do contador de histórias interfere na atenção das crianças? Tudo é válido? Abusar de perucas, maquiagem? É uma coisa que eu separei aqui também para falar. Muitos contadores de histórias não são a favor da gente se maquiar, da gente colocar aquelas roupas, se vestir de princesa, se vestir de palhaço, porque dizem, é uma teoria, uma coisa assim, que a história que tem que chamar a atenção, não quem conta. É a história que é o grande ator ali no momento, não a gente. E assim, eu comecei, há muito tempo atrás, eu começava me caracterizando bastante. Eu ainda me caracterizo para escolas, que é uma solicitação. E antigamente eu usava peruca, usava maquiagem. Quando a história é temática é dia do circo, vai de palhaço, dia de alguma, vai de algum personagem que vai fazer Maurício de Souza, eu fui de Mônica. Então, assim, só tem que ter cuidado para não misturar o personagem com a história. Se você for vestido de alguma coisa, por exemplo, Mônica, você vai contar a história da Mônica, crianças vão saber. Será que ela é a Mônica ou ela está contando uma história? Ou você está dramatizando ou você está contando? Mas, assim, é válido sim. Isso vai ficar, não. Eu sou muito a favor de você fazer o que te deixa confortável. Eu fazia muito contação de histórias caracterizadas. Quem for lá atrás nas fotos na ludoteca vai ver um monte de foto fantasiada, rosto pintado, vestido de palhaço, vestido de fada, principalmente para as crianças pequenas. Hoje em dia, eu já coloco uma roupa colorida, mas uma roupa básica, um batom mais colorido, uma coisa assim. Lembrando sempre, Luciana, que a roupa, a gente tem que pensar assim, você não vai contar a história da criança com decote, uma saia curta, uma roupa muito colada. Você fazendo movimento, a melhor coisa na história, na contação de histórias, é você utilizar o seu corpo. Tem gente também, muitos contadores, que não apoiam muito você utilizar o corpo para trejeitos, essas coisas. Mas eu acho bem bacana se você utilizar o seu corpo para fazer alguns trejeitos. Então, assim, a roupa leve, uma roupa confortável e uma roupa que não seja assim, decotada, nada disso. Fora isso que te deixa feliz, se você quiser usar colorido, antigamente eu falava muito nas minhas palestras, que uma coisa é você chegar vestida com vestido de princesa. Outra coisa é vestida comum, assim, claro que a princesa vai chamar mais a atenção das crianças. Mas aí é aquilo.
você sendo bom contando história, você pode estar sem características que você vai contar a história. Mas é cada um, eu gosto das duas coisas. Eu sou a favor das duas coisas. Me perguntaram uma coisa parecida em relação a gente usa fantoche? Não usa? É parecido, porque antigamente, olha como a gente muda com a experiência, a gente vai mudando. Antigamente, eu era muito a favor de usar, e eu sou ainda, usar fantoches, usar bonecos grandes, hoje eu uso muito feio algumas coisas. Porque eu dou aula muito para criança, muito pequenininho, bebê principalmente. Deixa eu pegar esse povo improvisar, gente. Por exemplo, a casa de doces de João e Maria. Aí eu deixo pertinho deles, para eles tocarem, para sentir, tapete de história. Eu tenho usado muito filtro. Mas antigamente eu usava muito fantoche, exótico, nas apresentações. Hoje em dia não, hoje em dia eu uso coisas lentas. Por quê? Porque se você parar para pensar, você viajar para algum lugar para contar uma história, você tem que contar a história com aquilo que você tem numa mala. Se eu for levar tudo que eu tenho para contar a história de fantoche, então eu fui aprendendo que o menos é mais, entendeu? E eu posso contar histórias com lápis, que são coisas também que geram debate. Eu posso contar histórias para criança, pegar uma caneta e fingir que é um dragão? Eu posso pegar um porta-retrato, fingir que é um avião? Pode. É claro que os bebês, as crianças pequenininhas, não vão assimilar, vai ficar mais... Eles não vão ter aquela ideia de que, poxa vida, se você pegar um aviãozinho, vai ficar mais claro para as crianças menores. Agora, as maiores, deixa elas criarem, deixa elas pensarem que um porta-retrato é um avião. Pode. Deixa eu pensar que xícara são os porquinhos e o bule é o lobo mau. Pode deixar, é assim mesmo que a gente pode criar histórias com o que for. A Ciranda da Alegria perguntou assim: quem conta história, mas não é bom em cantar, tem algum artifício para deixar a história bacana? Olha, eu conto histórias, eu não sou boa em cantar. E eu vou contar um segredo. Eu não sei tocar instrumento nenhum. Eu tenho um violão aqui, mas eu não sei. Eu arrisco com pandeiro para brincar. E com batuque, até de... Você pode pegar, sabe o quê? Rolo de papel, toalha, e aí decorar para fazer aquele som batendo, de batuque. Pode pegar uma lata de leite ninho com algum palito e batucar, e você vai improvisando para eles, e você não sabe tocar e nem cantar. Eu não sou boa cantando, mas eu conto muitas histórias com música. Muita. A história do jacaré, então, é uma história que me pede muito, que era um jacaré que estava... Eu não vou contar ela aqui porque ela é grande. Ela é uma história que o jacaré estava dormindo, aí o jacaré acorda e vai... Aí começa. O jacaré foi passear na lagoa. Mas aí você pode cantar e, ao mesmo tempo, você pode colocar a sua voz. O jacaré foi passear na lagoa. O jacaré foi passear na lagoa? O jacaré foi passear lá na lagoa. E você com uma coisinha dessas, de batuque, que você mesmo criou, uma garrafinha. Esses dias eu criei uma garrafinha de funículos, botei feijõezinhos, uma garrafinha de suquinho e aí você faz o som sem precisar de instrumento, sem precisar de música. E aquela coisa, criança muito pequena, 3 anos para baixo, intimista, aquela coisa intimista. Contar a história, rodinha, sentado sempre, pertinho deles. Para os mais velhos, já pode ficar em pé, já pode contar para um lado, para o outro. E a história, eu vou dar uma dica muito importante, sempre que vocês forem contar histórias, contem histórias saltando os olhos. Como assim, Bruna? Não fica muito fixo com o seu olho, não. Com o seu olhar, não. Olha para um aluno, olha para lá, olha para a mamãe da festa, olha para cá, conta aqui, conta ali, conta cá. Apareceu alguma criança que falou que já ouviu essa história. Não, você ouviu, mas você não ouviu a minha versão.
você não sabe o que eu sei ainda dessa história. E aí você consegue segurar a criança, que a criança já sabe a história. Então, improviso é assim mesmo. Madalene está perguntando o que fazer quando as crianças intervirem no meio da história. Isso vai acontecer muito. O tempo todo, isso acontece o tempo todo. Você pode perguntar para a criança, fazer a criança interagir. Deixa, se as crianças estão fazendo bagunça, faz mais bagunça que ela. Interage junto. E tem muita gente que fala, olha só, eu estou contando história, peraí. Mas aí você pode chegar para a criança diz, tia, mas aí eu sei que o ratinho fez isso, o rato foi visitar o outro na cidade. Foi visitar o outro na cidade. Mas olha só, tem uma coisa que aconteceu que você aposto que você não sabe. Eu sei, porque eu sei o segredo desse rato aí. Eu vou contar para você. Mas vocês têm que prestar atenção, hein? Aí ele vai voltar. Ah, eu disse isso. Não foi? Mas tem outra coisa que eu quero que você me diga se você sabe, hein? Se você sabe. Eu vou contar e você vê se vai bater com a sua história. Peraí. Aí você interage com ele. Mostra que você... É porque às vezes as crianças, elas querem mostrar que elas sabem. Às vezes não, sempre. Elas querem mostrar para os amigos, eu já conheço essa história, eu já tenho esse livro, eu já vi isso aí. Mas não do jeito que eu contei. Não, agora você vai ver como que essa história vai ficar legal. Você pode até me ajudar. Se eu contar diferente da sua, você me fala. E a Vivi vai ficar mais atento ainda, esperando algum desvio. Não, mas essa parte não é assim, não. Isso aí muda. Ah, muda. Então vê, eu vou continuar, você vê se vai ter outra coisa que vai mudar na história. E aí você vai levando ele. É uma arte, né, Bruna? Vai pegando essas. Isso aí é com o tempo. Tem muita coisa que eu errei esse ano que eu aprendi. Olha, antigamente eu falo isso nas palestras. Lá no Espaço Saber, gente, quando eu dar palestras lá. Ai, que saudade dessas palestras. Quando eu vou lá, eu dou muita dica assim, tá vendo? Quando eu comecei, eu lembro que eu usava muito dedoche, olha isso. E às vezes era uma festa, era um evento grande. E eu contando história só daquele. Isso lá no início, só com aquele dedoche. Aí depois, com o tempo, você fala, gente, você olha lá para trás e fala, quanta coisa a gente vai aprendendo, né? Até as modificações. Por exemplo, antes eu me maquiava, vestia roupas. Hoje em dia, eu visto, eu me caracterizo, mas não daquela forma. Antes eu usava um monte de objetos. Se você pegar onde eu contava histórias, ficava até poluído de tanta coisa. Hoje em dia eu deixo um ambiente mais clean, uma coisa. Então, tudo é um aprendizado. A gente que é professor, principalmente, a gente está sempre aprendendo. A gente nunca para de aprender. Tem mais pergunta aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tem perguntas aqui. Isso. O tempo, quanto tempo para uma história na educação infantil? Depende, aí depende. Educação infantil, você pode contar uma história longa, que pode durar assim, uns 10, 15 minutos, ou você pode contar histórias curtinhas, de 2, 3 minutos, e mais de uma, 3, 4 histórias curtinhas. Quando eu vou fazer contações em escolas, em feiras, essas coisas, eu conto várias histórias curtinhas, mas eu conto bastante, histórias de 5 minutos cada. Às vezes, em sala de aula, não, eu já conto histórias maiores. Aí vai de você. Lembrando que as crianças meninas, é claro que o tempo é menor. Aí você usa, quanto menor a criança, eu dou aula para berçário. Berçário é com música, né? É igual a nossa amiga estava perguntando. Berçário é você mais cantar histórias, não é? Era uma vez, 5 patinhos que a mamãe levava para passear. Mais um dia. Aí você conta. 5 patinhos foram passear além das montanhas. Ai, a noite tinha uma estrela brilhando no céu. Será que essa estrela vai aparecer aqui? Um dia a estrela tropeçou e caiu. Brilha, brilha. Então, assim, para os bebês, berçário. E aí, coisa assim, de música. Coisa de 5 minutos. Porque bebê
e interagindo com música, com objeto, pode ser de Deus. E os mais velhos, você pode aumentar um pouquinho isso aí. Sempre, é uma dica que eu dou, sempre utiliza vozes, sempre brinca, seja o narrador, seja o narrador. Vozes. E o principal, gente, quem for usar livro, leia sempre antes. Sempre. Ah, não, mas eu conheço aquela história. Não. Lê o livro sempre antes. Porque o livro, você lendo antes, você vai saber onde você vai parar, você vai saber onde você vai fazer a voz de quem. Nunca pode contar uma história, principalmente com livro, se você não lê esse livro antes. Abusa de repertório, assim, releitura, o lobo, quando o lobo mau, às vezes ele quer ficar bom, a gente faz o lobo ficar bom, pega uma história do lobo bom. Tem uns livros aqui de Flávio de Souza, que eu usei muito, porque as pessoas gostam muito de contos de fada. Eu fujo um pouco de conto de fada. Ele conta as histórias dos contos de fada, mas sobre outras perspectivas. Por exemplo, ele conta a história da Bela Adormecida contada por um dragão, a Cinderela contada pelo lacaio, que é o lagarto. Então, é bem legal. Conta histórias de outros países, histórias de pessoas importantes, Clarice Lispector, a Frida. A gente tem um repertório riquíssimo que dá para usar bastante. Criança muito pequenininha adora histórias de bichinho, que a gente pode fazer som, brincar. Criança maior um pouquinho adora história que tenha cocô. Falou, adora história. Criança de 4 aninhos, 5. E aí elas vão crescendo. Isso dá para ficar falando bastante. Porque a gente, quando faz curso, palestra, a gente dá esse repertório. Mais velho ainda, já começa a gostar de uma coisa mais de comédia, mais de terror. Adolescente já gosta tanto de romance, aventura, mitologia. Eu trabalho muito com mitologia nórdica, grega, romana, com os meus alunos. Então, assim, não precisa ficar focado só Três Porquinhos, Caixinhos Dourados, Cinderela. Não! Abre o leque, conta, sabe o quê? Pega um álbum de fotografias em casa, abre um álbum de fotografias e conta a história. Esses dias eu levei meu álbum, antes da pandemia, meu álbum, quando eu era bebê, para os meus alunos para contar a história de quando eu era bebê. Então, a gente pode improvisar bastante, usar o que vai contar uma história sobre um preguiçoso, um dorminhoco, pega o seu travesseiro e conta a história, improvisa. Muito bacana. Bruna, a gente só tem 5 minutinhos. Então vou fazer o seguinte. Quem quiser saber de mais alguma coisa, Luciana, e quiser deixar alguma pergunta, pode mandar lá para mim no direct, que depois eu respondo com calma, tá? Respondo direitinho. E se você deixar, se me der licença aí, eu leio a história que eu falei que eu estava querendo ler. Claro! Não foi que eu separei. Eu separei uma linda que eu amo, que é essa aqui, A Promessa do Girim. Mas, eu não sei, eu tô numa vibe já de dos pais, essas coisas aí. Quando eu segurei esse aqui, eu acho que muita gente conhece esse livro aqui, O Homem que Amava Caixas. E aí eu queria ler essa história aí pra gente. Muita coisa que me perguntam. Minha língua trava, às vezes o nome dos autores é em inglês, a minha também. Mas aí eu falo que é muito importante a gente falar quem ilustrou, quem escreveu. Eu sei que foi escrito e ilustrado, mas eu, para falar inglês, Stephen Michael King. Mas às vezes a gente erra. E aí a gente fala, olha, não sei se essa pronúncia está certa, mas estou lendo aqui isso, depois eu procuro para saber. Da Brink Book. Tem um monte de pergunta aí, eu quero pedir desculpas, que não vai dar tempo de responder todo mundo. E novamente eu ressalto que pode mandar essas perguntas que eu respondo lá no perfil da Ludoteca também. Ou no Espaço Saber, manda para a Luciana, que a Luciana me repassa. Tá bem, pessoal? Pode mandar. Vamos lá? O Homem que Amava a Caixa. Vamos lá. Era uma vez um homem. O
homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas. Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todos os tipos de caixa. O homem tinha dificuldade de dizer ao filho que o amava. Então, com as suas caixas, ele começou a construir para o seu filho. Ele era perito em fazer castelos. E seus aviões sempre voavam. A não ser, claro, que chovesse. As caixas apareciam de repente, quando os amigos chegavam, e nessas caixas eles brincavam. A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam para ele. Seus vizinhos riam dele pelas costas. Mas nada disso preocupava o homem. Porque ele sabia que tinha encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor de um pelo outro. Linda, né, Luciana? Linda, é linda. Eu tenho esse livro, é muito linda. E eu lembro muito do meu pai, que meu pai é muito fechado, a história de um pai que ele tinha dificuldade em se comunicar e dizer para o filho, né, que o amava. De demonstrar, essa que é a palavra, de demonstrar o amor dele, foi através das caixas, daquilo que ele teve aquele momento com o filho, que ele começou a compartilhar esse momento com o filho. Muito linda. A gente tem só 2 minutinhos. Eu quero te agradecer muito por essa sua gentileza de estar conosco, né? Mais uma vez. Fala para o pessoal o seu Instagram, para o pessoal te seguir, ver suas dicas lá, ver suas lives também, né? E quem sabe a gente não pensa num curso de contação online, né, Bruna? É verdade. Quem sabe? Com certeza. Eu queria te agradecer pelo espaço, agradecer a todos que estão aqui essa noite, que tiraram um tempinho para ouvir. É um repertório, é um papo muito amplo, só que a gente tem que resumir em pouco tempo, contação de histórias. E eu queria agradecer a todos que estão aqui, que ouviram um pouquinho dessa nossa história de hoje. Quem quiser conhecer, lá tem dicas de livros. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar. Eu faço live também de contação de história. @ludoteca da Bruneta. Tá? Então, muito obrigada, Luciana. Obrigada a você, obrigada a todos. Amanhã a gente está aqui novamente falando de síndrome de Down na escola, com a Nívia. Vai ser um papo bem legal também. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Bruna. Um beijo no bebê lindo aí, né? Eu vi que seu marido também estava assistindo. Um abraço para ele também, né? E até a próxima. Uma boa noite para todo mundo. Um beijo, boa noite. Beijo, tchau, tchau.